Biomedicina estética, análises clínicas, hematologia clínica, técnico de hemotransfusão. Todas essas palavras têm a ver com a minha história e eu vou contar para vocês hoje. Olá, eu sou a doutora Amanda Zanon, biomédica esteta, e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. Fica até o final desse vídeo que tem muita dica legal se você está iniciando a graduação de biomedicina estética ou qualquer outra graduação, essas dicas vão ser úteis para você. Então, bora lá? Bom, gente, eu vou começar eu terminei o ensino médio e agora o que eu faço? Bom, essa pergunta que a maioria das pessoas fazem, até eu me fiz na época que eu terminei o ensino médio. Eu fiz na escola técnica. Junto com o ensino médio, eu também cursava técnico de administração. Então, eu já terminei o ensino médio junto com o técnico de administração. E a minha prioridade, na verdade, eu só tinha um plano, fazer graduação de biomedicina. Eu não tinha o plano B. Enfim, fiz o Enem, tudo certinho, fiz as provas, estava levando a documentação para fazer a minha matrícula na graduação de biomedicina. E também uma das minhas prioridades era ter contato com o meio que eu vou fazer a faculdade. Então, eu fiz um currículo e comecei a entregar em todos os laboratórios aqui da minha cidade, na região. E eu ficava horas esperando o dono do laboratório, por exemplo, para chegar, porque eu queria conversar um pouco e, além disso, mostrar o meu currículo. Eu gosto dessa troca porque o pessoalmente é sempre melhor. Então, eu fiquei esperando bastante até que eu consegui. Em janeiro, eu fui contratada para ser auxiliar administrativo. Então, eu fui recepcionista de um laboratório de análises clínicas, sim, por muitos anos. Depois que tudo isso aconteceu, eu já comecei a trabalhar em janeiro e fevereiro eu comecei a graduação, certo? Então foi uma rotina muito complicada. Eu entrava às 6 da manhã, chegava no trabalho, né? Saía às 4, depois eu tinha que pegar a van, ir para a faculdade, tinha todo o trabalho, todo o TCC. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre TCC, sobre as matérias que tem na biomedicina, para vocês terem uma noção e ficarem por dentro de tudo. Depois que tudo isso terminou, nesse meio tempo que eu estava fazendo a faculdade já, eu consegui subir de cargo porque eu fiz um curso, né? E era sobre coleta. Então, eu fui para auxiliar de coleta. Então, eu fazia plantão noturno, certo? E a gente tinha a rotina de colher de fazer a coleta dentro do laboratório, e o laboratório que eu trabalhava também era dentro do hospital. E a gente tinha coleta tanto interna quanto externa, que era lá no hospital, certo? E todos os setores que vocês imaginarem, a gente fazia coleta. UTI, berçário, pediatria, clínica médica, enfim. Eu amadureci muito com todo esse contato, aprendi muito. Eu sou muito grata por tudo isso, porque além de a experiência, né, a gente fica mais humana, a gente vai tendo contato e a gente vai linkando tudo com a faculdade. Então a experiência, né, a prática também que eu estava vivenciando me ajudou muito com a faculdade. Enfim, depois que eu fui para auxiliar de laboratório, quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu fiz um curso na Unicamp de técnico de hemotransfusão, e aí eu fui e comecei a trabalhar no banco de sangue, que era dentro do hospital. Comecei a trabalhar no banco de sangue e estava fazendo estágio de biomedicina. Eu estava cursando o estágio de análises clínicas, já tinha apresentado o meu TCC, só faltavam algumas horinhas e eu já estava trabalhando no banco de sangue, tá? Então, a rotina do banco de sangue era transfusões, plantões, tá? Transfusões sanguíneas, tem que fazer a tipagem, tem que testar a bolsa com o paciente, a gente tem dia emergência, urgência. E foi uma experiência bem legal, uma rotina bem legal. E aí eu resolvi fazer pós de banco de sangue, por mais que eu já tivesse a segunda habilitação, porque na graduação, pelo menos na minha faculdade, o que aconteceu? A primeira habilitação que o biomédico pode escolher, eles deram que era de análises clínicas. Então a gente fazia na faculdade. Mas a segunda habilitação a gente tinha que escolher. Algumas habilitações a faculdade fornecia, mas eu escolhi fazer a habilitação em banco de sangue. E foi onde eu fiz, que foi o meu estágio, no lugar onde eu trabalhava. Então eu trabalhava e depois eu ia fazer o estágio, certo? Quando eu estava terminando a faculdade, terminando as horas,
eu já pensei em fazer uma pós-graduação de banco de sangue, mas a hematologia. Eu gosto muito de hematologia clínica, eu fiz a pós-graduação e comecei a estudar. Só que eu também gostava muito e gosto muito de estética. Então eu continuei trabalhando no banco de sangue, fiz a pós-graduação de banco de sangue e hematologia clínica e também depois iniciei a biomedicina estética, porque eu queria muito e eu sempre falei, eu quero fazer biomedicina estética, só que por assim, o convívio com algumas pessoas que não era tão evidente a biomedicina estética, algumas pessoas acabavam me criticando e eu ficava um pouco retraída de querer fazer a biomedicina estética. Mas enfim, fiz o banco de sangue e hematologia clínica e aí eu já comecei a biomedicina estética e assim, gostei muito, gosto muito do banco de sangue, de laboratório, são os locais que eu já trabalhei, que eu aprendi muito, que eu tive muita experiência e também eu sou apaixonada por biomedicina estética. Então hoje, atualmente, eu já não trabalho mais no hospital, faz um ano que eu saí, mais ou menos um ano, acho que faz um ano e alguns meses, que eu saí da rotina hospitalar e só estou trabalhando com a biomedicina estética e eu faço todos os procedimentos, já fiz vários cursos, inclusive eu fiz o curso com a Bel Guerra, que ela é referência na harmonização facial. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso que eu fiz na Unicamp, sobre as minhas pós-graduações, eu posso trazer um vídeo específico. Deixa muito like que eu volto com um vídeo para contar detalhes para vocês. Eu resumi um pouquinho da minha história, da minha trajetória, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas se vocês quiserem algo específico, como esses assuntos que eu já falei, deixa aqui nos comentários e eu trago para vocês. Muito obrigada!